Beleza, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta Marta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos então começar a gravação de hoje. Ficamos aí um tempinho, por conta do dia que a gente fez a oração, da visita que eu fiz lá em Campinas, onde tem a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, onde teve a aparição. Mas hoje a gente retoma aí o conteúdo. Espero que estejam acompanhando com a leitura de em dia. E a gente vai avançar para o 4º capítulo, né? É interessante a gente frisar que daqui para o 4º capítulo para frente, né, nós vamos ver o santo falar expressamente em que consiste a devoção. O que é essa devoção que ele quer propor para que nós façamos a consagração. Claro, tudo que a gente viu faz parte da consagração, né? Sobre o que é uma devoção, sobre os aspectos que compõem essa devoção, também sobre os princípios, né? E as conclusões que se tomam a partir desses princípios que fundamentam a devoção. Porém, agora expressamente ele irá expor, né, a característica principal dessa devoção, de uma certa forma nós já tratamos, vai ser alguns pontos que nós iremos tratar mais especificamente. Por isso que nesse capítulo, daqui para frente, eu quero me deter um pouco mais a pegar mesmo o texto e ler, né, junto com vocês, porque tem bastantes pontos interessantes para nós tratarmos, né? Então, agora, esse 4º capítulo, seria o primeiro capítulo dele falando especificamente sobre a devoção, ao que ele propõe ser a consagração perfeita à Virgem Santíssima, né? Por isso que nós vamos aqui iniciar, aqui no capítulo 4. Eu vou ler essa parte introdutória, porque ele vai dar uma base para a gente do que nós iremos tratar, né? Então, no capítulo 4, da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. A mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo. Pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele, né? Isso a gente viu bastante quando nós tratamos sobre o que é uma devoção. É isso que define a perfeição de uma devoção. Se ela é mais ou menos perfeita, se ela nos une mais ou menos a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente viu a partir do Padre Júlio, mas a gente vê nitidamente de onde o Padre Júlio reflete isso, né? Padre Júlio, perdão, e também do Padre Paulo Ricardo, foram de onde nós tiramos as fontes, né? Para refletir esses pontos lá no início. Ora, pois que Maria é, de todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, segue daí que, de todas as devoções, a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. E que quanto mais uma alma se consagra a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Veja, um ponto que nós já tratamos, é importante ressaltar isso, para trazer presente para a reflexão atual, né? É muito importante nós lembrarmos que toda devoção a um santo ou a algo específico relacionado ao nosso Senhor Jesus Cristo tem como finalidade nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que algumas devoções são mais adequadas ou mais importantes para cada pessoa, pois ela necessita daquilo para poder se conformar, né? Tornar-se conforme ao nosso Senhor Jesus Cristo. E grande parte das devoções, ela vai nos unir de acordo com aquilo que é o conteúdo daquela devoção, né? Pois veja, os santos são são objetos da nossa devoção, ou seja, nós somos devotos dos santos justamente porque nós temos nos santos figuras e modelos, além de intercessores, né? Modelos de vida. Então,
né, além de nós termos a intercessão, que seja ele sendo o intermédio, nosso auxílio para alcançarmos graças de Deus, ele também é um modelo, por isso que a igreja estabelece como santo, não aquele que está no céu unicamente, né? Então, só quem está no só está no céu aqueles que são santos. Então, se a gente pegar o cânon da igreja, que está escrito o nome de todos os santos que nós celebramos, então são só aqueles que estão no céu? Não. A Dona Maria, que morreu ali, que rezava o terço, pode ter ido para o céu, mas não necessariamente a igreja vai canonizar, torná-la santa. Quais são considerados santos? Aqueles que têm um modelo de vida exemplar, né? Aquele que se constata na vida dele, nitidamente, a manifestação, né, da vida de Cristo, ou seja, aquela pessoa se tornou conforme a Jesus Cristo, e ela, portanto, era uma manifestação, né? A gente chama de almas translúcidas, né? Com aquelas almas que se tornam transparentes a ponto de nós enxergarmos, né, quando olhamos para aquela pessoa, o Cristo que habita nela, né? E não mais aquela pessoa simplesmente, né? Então são pessoas, são modelos de santidade, né? Por isso que num processo de canonização, entre as suas várias etapas, uma das etapas iniciais, né, quando se constata que aquela pessoa realmente é querida pela igreja como uma pessoa santa, né, depois que tem a aclamação popular, que se faz as primeiras investigações sobre a vida da pessoa, já ali nessa parte introdutória, onde começa a se analisar a vida da pessoa, uma das primeiras análises não é observar as coisas extraordinárias que aquela pessoa fez, né? Então, né, vamos supor, né, que tem uma pessoa que morreu no bairro que curou 15 pessoas, né? Fez um monte de milagre, que nem Santo Antônio, né? O processo de canonização dele foi um dos mais rápidos da história da igreja, né? Demorou 11 meses para ser canonizado, porque ele em vida já realizava muitos milagres e não tinha quase como questionar a sua santidade, né? Era muito público para a igreja, né? Porque ele era um santo, né? Um grande pregador, então muito conhecido já na igreja. Porém, a primeira etapa não é olhar essa extraordinariedade dele, né? Então, os grandes milagres, etc. É justamente olhar para o cotidiano daquela pessoa. Então, se nas pequenas obras aquela pessoa demonstrava virtudes, né? Então, como que era a convivência dela com seus irmãos, se ele era um religioso ou se era um pai de família, como que era a convivência dele com a esposa, com os filhos, se ele era um jovem, né? Como que era a convivência dele com os pais, né? Com os irmãos, com os amigos, etc. Porque no dia a dia, aquela pessoa santa, ela demonstra já uma total transparência, né? Ela é uma pessoa onde você vê Cristo. Por isso que termos um modelo de santidade, né, ter um santo para ser devoto, é escolher uma pessoa que possui virtudes que nos servem de exemplo para que nós possamos também nos modelar a Cristo, né? Por isso que é muito comum que o nosso santo de devoção geralmente seja uma figura, né, não necessariamente, mas geralmente é uma figura que se ressalta em sua vida algo que nós precisamos na nossa vida. Então, geralmente, aquela mãe que sofre muito para o seu filho se converter, que reza muito, geralmente ela tem Santa Mônica como uma santa de devoção. Por quê? Ela foi uma santa com um exemplo de uma mãe que persistiu em oração pela conversão de seu filho, que era Santo Agostinho, que rezou anos e anos, né, para que seu filho se convertesse. Então, ela pensa, né, ela escuta a história da santa e fala, nossa, meu filho precisa se converter, eu vou fazer como essa santa, eu vou rezar, então vou começar a pedir a intercessão dela e vou observar a vida dela para mim perceber quais são as virtudes que eu preciso adquirir para que eu possa ser uma mãe constante em oração pela vida do meu filho. Então, geralmente, nós olhamos para aquilo que aquela figura santa manifesta de santidade, certo? Por isso que ele está trazendo esse argumento, né? Ora, se de todas as pessoas que existem, a Virgem Santíssima é aquela que tem como vida o maior modelo de Jesus Cristo. Ou seja, de todas as figuras que nós possamos olhar na Sagrada Escritura, na história da Igreja, na história da humanidade, a pessoa que nós vamos encontrar que tem mais, que é mais modelada a Cristo, é a Virgem Santíssima. Por isso existe nela muito mais virtudes a ser copiadas, a ser copiado. Existe muito mais a se assemelhar. Por isso que ela é uma ser devoto à Virgem Santíssima é a devoção mais perfeita, pois ali está
centro, um baú de tesouros, aonde nós encontramos a maior quantidade de virtudes entre todos os santos, né? Porque ela é o maior reflexo que nós temos de Jesus Cristo, né? É a pessoa que mais reflete, né? Se a gente pudesse dizer que quanto mais santo ele é, mais transparente, no sentido de nós podemos enxergar Cristo através da vida dele, a Virgem Santíssima é o esplendor de pureza, né? Ela é tão pura que Cristo resplandece totalmente em cada centímetro de cabelo da Virgem Santíssima. Por isso que o santo traz esse detalhe, né? Por isso que é uma devoção, a gente vai entender que essa devoção, ela é a melhor forma de se consagrar a Jesus Cristo é por meio da Virgem Santíssima. Eis porque ele diz, a perfeita consagração a Jesus Cristo, então a gente está falando de uma consagração a Cristo, nada mais é que uma perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que eu ensino, ou, por outra, uma perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo. Então ele coloca aqui 2 aspectos sobre a devoção, que a gente tem que, assim, ter isso inscrito em nossos corações, porque é o centro da devoção. Se alguém te perguntar, em que consiste a consagração? De um modo mais geral, aquela resposta que a gente já deu anteriormente, que é fazer tudo, entregar nossa vida totalmente à Virgem Santíssima, fazer tudo nela, por ela, com ela e para ela, tá? Mas seja mais específica, seja mais específico. Então tá claro. Então é fazer tudo por ela, com ela, para ela e nela, tendo consciência que eu estou fazendo isso para Cristo, em primeiro lugar. Então é uma consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Virgem Santíssima. Então é um meio de eu fazer tudo por Cristo na medida em que eu faço tudo por Maria. É eu fazer tudo em Cristo na medida em que eu faço em Maria. Entendeu? Então é pegar esses termos colocados aqui à Virgem Santíssima e colocá-los em primeiro a Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida. E tudo que nós fazemos é por ele. Inclusive, a conclusão do mistério da consagração na Santa Missa é o padre concluir dizendo isso, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é em Cristo que se consuma o mistério da nossa salvação. Então, tudo que nós temos a oferecer e a fazer para o Pai, nós fazemos em Cristo, porque ele é o nosso intermédio primeiro. Mas para que a nossa consagração a Jesus Cristo seja mais perfeita e nós tenhamos um modelo para que nós consigamos ser e fazer tudo por ele, ser como ele, fazer tudo por ele, nós temos a Virgem Santíssima. Então, por ela, nós fazemos todas essas coisas. Então, é o primeiro aspecto de ser mais específico. O segundo aspecto que ele traz aqui para a gente, que então nada mais é essa consagração à Virgem Santíssima do que uma renovação das nossas promessas batismais. Então, tudo aquilo que nós prometemos em nosso batismo se dá de forma perfeita na consagração à Virgem Santíssima. Isso a gente vai entender nesse capítulo, tá? Então, são esses 2 aspectos. Então, dizer eu sou consagrado à Virgem Santíssima nada mais é do que dizer que eu sou totalmente consagrado a Jesus Cristo por meio da Virgem Santíssima. E eu, nada mais também dizer do que eu afirmo meu batismo e o vivo através da Virgem Santíssima. Então é isso que nós vamos meditar neste capítulo. Então, o primeiro artigo, esse capítulo é dividido em 2 artigos, justamente um tratando desse primeiro aspecto e o outro tratando do segundo aspecto. Então, o primeiro aspecto, que essa devoção ela é uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Então, nós vamos ver que essa devoção, ele diz aqui, consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de por ela pertencer inteiramente a Jesus Cristo, certo? Então, a nossa finalidade ao se consagrar à Virgem Santíssima é sermos mais pertencentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra finalidade. Eu quero crescer em intimidade com a Virgem Santíssima. Se você estivesse conversando com São Luís, ele iria dizer a melhor forma de fazê-lo é se consagrando à Virgem Santíssima. Por isso, para que nós nos consagremos à Virgem Santíssima, é preciso que nós nos doemos inteiramente à Santíssima Virgem.
Por isso, é preciso que nós, a ela, concedamos, ou seja, demos à Santíssima Virgem 4 coisas, né? E isso eu já falei em outro momento, e disse que depois nós iríamos nos aprofundar. Esse é o momento de se aprofundar, né? O que nós damos à Virgem Santíssima? Nosso corpo, nossa alma e suas potências, os bens exteriores e os bens interiores, né? É muito importante, sobre esses aspectos, nós termos consciência, né? Não precisa decorar isso, como eu falei, que seria a resposta ao porquê você é consagrado ou o que consiste a devoção. Mas isso é ter consciência, porque quando vocês fizerem a consagração, vocês irão falar isso. E todos os dias, quando vocês rezarem o terço, se na oração do terço vocês rezarem de acordo com o modo que é escrito no tratado, grande parte dos tratados, essa versão aqui pelo menos, ela tem a versão de São Luís, né, o método de São Luís para rezar o terço. E ele escreve uma oração, que é uma consagração à Virgem Santíssima resumida. Nada mais é do que a consagração extensa que a gente faz no dia da consagração, resumida, que é para fazer todos os dias no final do Santo Terço. E essa, mesmo sendo resumida, lembra esse aspecto de que nós doamos tudo à Virgem Santíssima, né? Então, ou seja, nosso corpo, né? Ou seja, ela, em primeiro lugar, tem um controle físico de nós, né? Ou seja, aquilo que é material em nossa vida pertence à Virgem Santíssima. Então, é também uma consagração do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós o concedemos à Virgem Santíssima. Então, as nossas mãos, né, os nossos pés, por onde nós iremos andar, o que nós iremos ver, tudo isso é consagrado à Virgem Santíssima. É importante saber disso, porque não é à toa que isso está no tratado. Consagrar o nosso corpo à Virgem Santíssima é sempre importante de ser lembrado. Porque às vezes nós temos consciência da nossa alma pertencer à Virgem Santíssima após a consagração, e nós procuramos sempre pedir o auxílio da Virgem Santíssima para as coisas. Como eu sou consagrado, tudo que eu for fazer, eu vou pedir o auxílio da Virgem Santíssima. Então eu vou rezar, dar uma formação, eu vou pedir o auxílio, eu vou dar uma catequese, sou um catequista, vou pedir o auxílio. Como um pai de família, eu preciso tomar uma decisão, eu peço auxílio da Virgem Santíssima. E às vezes a gente tem essa noção apenas de recorrer a ela nas necessidades e achar que isso é ser consagrado. Mas não, na verdade, nós colocarmos na Virgem Santíssima o domínio sobre tudo aquilo que é nosso. Então é como se nós temos que ter essa consciência. Como não? É isso. Nós não temos mais o domínio e o controle sobre nós mesmos. Tudo pertence à Virgem Santíssima, inclusive o nosso corpo. Isso implica que tudo aquilo que eu for fazer relacionado ao nosso corpo, eu devo fazer com aquela consciência de quem está administrando sempre, né? Imagine que você... isso é muito comum de ver, né? Às vezes um pedreiro vai construir uma casa e aí o dono compra o material, ele passa o orçamento, aí ele fala, ó, esse aqui é o material para mim iniciar, mas obra é assim, cada hora vai surgir a necessidade de comprar uma coisa. Aí eu vou avisando, ele tá bom. Aí ele, ó, precisa comprar mais 1 metro de areia, ele vai lá comprar mais 1 metro de areia. Precisa comprar mais um saco de cimento, ele vai lá comprar mais um saco de cimento. Precisa... Aí chega uma hora que o dono da casa diz, olha, eu vou passar lá no depósito e você vai lá junto comigo, a gente vai deixar o seu nome lá, tudo que você precisar, você vai lá e administra para mim. Então você pode pegar e ele vai colocar lá e uma vez por mês eu passo lá e pago. É claro, estou dando um exemplo aqui, considerem um pedreiro de boa índole, né? Ele vai sentir como um administrador daquilo. Então, por mais que ele tenha o direito de ir lá e comprar o que ele quer, ele não vai utilizar isso de forma desordenada, porque ele tem conhecimento de consciência de que por mais que aquilo seja, entre aspas, dele, porque ele foi dado o direito, ao mesmo tempo não é dele, porque quem está pagando é o dono. Então ele deve usar de forma consciente, de acordo com a necessidade da obra, né? Então se ele estiver na casa dele, lá a esposa dele falar assim, amor, depois precisa comprar uma lata de tinta para a gente retocar a tinta aqui de casa. Aí ele não vai no depósito e vai falar assim, comprar os materiais para a obra e vai falar, já acrescentei uma lata de tinta para me levar lá para casa. Ele não vai fazer isso, porque ele tem consciência de que por mais que ele possua o direito de utilizar aquilo, aquilo não lhe pertence. E nós costumamos utilizar o nosso corpo e a nossa vida como... E isso vai valer para todos os outros 4, tá? Isso que eu estou explicando aqui vale para os 4, né? A gente utiliza como se fosse nosso.
Porém, não é nosso, é de Cristo, né? Mas nós não costumamos ter essa consciência. Porém, com a consagração, nós passamos a ter consciência de que isso pertence à Virgem Santíssima. Então, toda vez que eu for utilizar, eu utilizo de acordo com a realidade que eu tenho certeza que eu não vou desaprovar a Virgem Santíssima, tá? É importante ter essa consciência. Colocar sobre as Virgens Santíssimas não é esperar que ela utilize como se nós fôssemos uma marionete. Não é isso. Tá? Quando nós damos a Virgem Santíssima, nós continuamos como donos do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, dos nossos méritos, dos nossos bens interiores e exteriores. Nós continuamos como donos. Mas a partir de agora que eu consagrei ela, é como se eu fosse um dono que utiliza por direito dado. Né? Então é como se eu desse a Virgem Santíssima e falasse, tá, mas você pode viver, tá? Eu deixo, é meu, mas eu deixo você administrar. Então, ela não vai ficar te manipulando com a marionete. Ah, Virgem Santíssima, eu preciso ir no mercado agora. Conduza as minhas pernas para o caminho. Aí você fica sentado esperando que as suas pernas se movam sozinho. Como se fosse uma marionete. Isso não acontece. Aí, como isso não acontece, por que eu estou frisando e explicar isso já no primeiro ponto? Porque como isso não acontece, e todo mundo sabe que não acontece, porque você não vai ficar sentado aqui e rezar para tudo que você tiver fazer. Ah, eu preciso levantar meu braço para digitar aqui no computador, para escrever a formação. Ah, eu vou rezar a Virgem Santinha, vou esperar meu braço mexer sozinho e ela escrever a formação do jeito que ela quer. Eu vou chegar aqui para dar a formação, eu vou ficar com a boca fechada e conforme a Virgem Santíssima quiser, eu vou ir falando as palavras que ela quer. Isso não existe. Né? Isso não existe. E justamente pelo fato de não existir, nós podemos se confundir de que não há um domínio da Virgem Santíssima sobre as nossas vidas. Mas justamente onde se dá esse domínio? Na consciência que eu tenho, que pertence a ela, e então eu vou utilizar de acordo com a realidade que eu sei que lhe agrada e que lhe é próprio. Né? Por exemplo, é próprio que o pedreiro vá lá e compre coisas da obra. Por mais que ele lhe dê o direito de comprar tudo ali no depósito, ele não vai comprar lata de tinta que não é para obra, mas que é lá para casa dele. Né? Porque não é próprio. E ele sabe que vai desagradar o dono, porque ele está, de certa forma, agindo de forma corrupta. Vai desagradar. Então, eu passo a ter consciência disso. Não é tudo que a Virgem Santíssima vai falar. Claro, uma coisa ou outra, sim. Nós vamos pedir o seu auxílio, né? Por exemplo, eu preciso... Né? Isso é uma história que eu vou contar, é um fato de uma pessoa que eu conheço, né? Ela veio conversar comigo, né, se era ruim ou não, e falando, né, é melhor rezar para saber essa situação. Né? A pessoa trabalhava no emprego, e ela começou a crescer no emprego, tá ganhando bem, e ela descobriu que o dono da empresa, né, onde ela trabalhava ali, era maçom, né, e todo aquele dinheiro que circulava ali era um dinheiro ali da maçonaria, tudo. E ela ficou com essa dúvida, né? Eu estou ganhando meu salário de uma forma justa. Eu não sei de onde o dinheiro vem, mas eu estou ganhando ele de uma forma justa. Eu trabalho e recebo de acordo com o meu salário. Mas conforme eu me aproximei muito da diretoria ali daquela situação, eu ganho mais, então eu estou com uma condição salarial muito bem, mas eu fico incomodado, porque agora que eu estou ali na diretoria mais próxima, eu convivo com realidades próprias da religião, do que eles vivem ali, né? De toda a realidade que incomoda a minha fé, porque são coisas desagradáveis. O que eu devo fazer? Sair do emprego? Não sei. Minha família ali depende desse salário, então, etc. Realmente é uma situação que ela precisa de uma orientação do sacerdote. Ela precisava de auxílio da Virgem Santíssima para clarear para ela. Isso sim é um caso onde nós vamos rezar e ela vai direcionar, a Virgem Santíssima vai direcionar, né, para aquele que confia e se entrega. Então, essa é a realidade, mas nem para tudo ela vai nos direcionar. Então, eu tenho que ter consciência do que lhe agrada, né, para mim poder saber. Então, eu devo... Estou aqui no domingo, né? Eu já fui na missa hoje, vamos supor que eu não tivesse ido. Aí dá o horário próximo disso, só tem mais uma missa, né? A missa às 7 horas. Aí um amigo me liga e fala assim, vamos sair um pagode. O pagode começa às 6h30. Aí eu penso, putz, mas aí só dá para entrar esse horário, não tem como entrar depois. É uma festa privada, só tem como entrar entre 6h30 e 7 horas. Um exemplo aqui aleatório. Eu vou...
eu não preciso de muito exercício para mim identificar qual é o lugar que eu devo ir, ou seja, eu tenho uma obrigação ali e um dever como cristão de ir para a missa, então eu vou para a missa, não tenho o que questionar. Mas eu dei esse exemplo aqui, que é, de certa forma, inquestionável, para a gente entender que nós temos capacidade de refletir. O que agrada a Virgem Santíssima? Que eu cumpra o meu preceito, a minha responsabilidade com o seu Filho, Jesus Cristo, ou que eu vá fazer algo totalmente trivial, que não vai me agregar nada, né? Nessa situação. E aí eu consigo refletir o que agrada a Virgem Santíssima. Eu administro. Então, consagrar o nosso corpo à Virgem Santíssima é ter a consciência de que eu preciso refletir que em todos os lugares e para tudo aquilo que eu coloco o meu corpo em ação, eu devo refletir se agrada ou não a minha Senhora, que é a Virgem Santíssima. Então, se eu vou ver alguma coisa, agrada ela eu ver aquilo? Né? Eu vou assistir um filme, né? Eu vou assistir uma novela, agrada a Virgem Santíssima? Eu vou ler um livro, lhe agrada que eu leia esse tipo de conteúdo? Né? Eu vou caminhar para um lugar, né? Convém que eu esteja nesse lugar? Né? Eu vou lá para ser um testemunho de santidade no meio do baile funk, né? Eu vou ficar parado lá no baile funk, pois agrada mesmo a Virgem Santíssima que você esteja nesse lugar, colocando em risco a sua santidade de uma certa forma, né? É realmente mesmo do agrado dela. Então, para certas situações, nós temos que refletir. Então, ser um consagrado em Santíssima é refletir que você é um administrador. Então, convém que eu utilize aquilo que não é meu dessa forma, vai agradar a Virgem Santíssima? O combinado não era que eu pegasse os materiais de acordo com a necessidade da obra, nada mais nem nada menos? E eu vou utilizar o meu corpo da forma que eu quero para qualquer coisa? Isso não vai agradar a minha senhora. E aí tá a questão, uma hora ela vai prestar conta, uma hora vai chegar lá no depósito e vai falar assim, vai pegar a lista lá do que ele pediu, oxe, mas lata de tinta, ele estava fazendo contrapiso. Por que essa lata de tinta? Então, né? Nós teremos que prestar conta. A mesma coisa vale para o segundo ponto, que é dar a Virgem Santíssima totalmente nossa alma e suas potências. Então, assim como tem a questão do nosso corpo físico, nós temos a nossa alma, a nossa potência, que é o que dá vida ao nosso corpo. E as potências da alma são justamente nossas potências, nossas capacidades interiores, são os nossos sentidos interiores, né? Então, nós temos ali nossa interioridade, a nossa capacidade intelectual, a nossa memória, né? A inteligência, a memória, sumiu o terceiro ponto, desculpe. Inteligência, a memória e a vontade. Né? São potências da nossa alma. Além das outras potencialidades que nós temos, né? As capacidades que são próprias da nossa alma, né? E aí, nós também colocamos isso ao serviço da Virgem Santíssima. Então, a forma que eu vou utilizar a minha inteligência, a minha vontade, de como eu vou assimilar as coisas com a minha alma, isso também está nas mãos da Virgem Santíssima, portanto, eu devo administrar ele da forma correta. E aí também o mesmo vale para os bens exteriores e os bens interiores, tá? E na parte dos bens interiores aqui a gente vai aprofundar bastante. Vocês vão ver por quê. Inclusive o próprio santo, depois que termina os capítulos, ele volta a refletir sobre um dos pontos dos bens interiores que a gente vai ver aqui. Tá? Os bens exteriores. Nosso presente, né? Nossa vida, nosso presente, nosso futuro, tudo aquilo que nós possuímos, nossas riquezas, né? Tudo isso nós colocamos na mão da Virgem Santíssima. Nosso estudo, nossa faculdade, nosso trabalho, né? Toda a nossa família. E também os nossos bens interiores, que são bens interiores. Então, os bens nós entendemos por bem tudo aquilo que nós adquirimos, né, e que nos pertence, né, de uma certa forma. Então, a nossa família, de certa forma, é um bem que nós conquistamos. Né, também o seu carro, a sua casa, né, as suas conquistas futuras, né, o seu estudo, a sua formação, o seu diploma, né, a sua promoção na empresa. Né, tudo, de certa forma, são bens exteriores que nós alcançamos. E os bens interiores são aquilo que nós acumulamos através das nossas boas obras. Então, toda ação boa que nós fazemos, nós acumulamos um bem interior para a nossa vida. E aí, o santo aqui distingue duas características de toda boa obra interior.
Então, toda obra que nós realizamos, que ele é um bem, ele é um bem de duas formas, né? Então, enquanto aquela ação boa, ela satisfaz a pena devida do pecado cometido, nós dizemos que aquilo lá é um bem interior com valor satisfatório, né? O mérito dele é um mérito satisfatório. Ou seja, né, ele satisfaz a pena devida ao pecado, né? O que isso quer dizer? Né? Que a gente não gere confusão. Não é que um bem acumulado, um bem realizado, ele abata um pecado cometido. Isso não existe. Isso não existe. Você vai fazer... veja, você comete um crime, né? Você mata uma pessoa, e aí chega no julgamento, seu advogado diz para o juiz: bem, eu não tenho o que questionar, tem as câmeras, tem tudo aqui, o meu cliente realmente matou essa pessoa. Mas veja, quando ele tinha 14 anos, ele ajudou uma senhora a atravessar a rua. Também quando ele tinha 15 anos, ele organizou um evento que alimentou 7.000 moradores de rua. Ele construía casas para moradores de rua. Ele tirava pessoas de situação financeira complicada. Ele dava auxílio para as pessoas que passavam. Enfim, ele fez um monte de obra boa para a sociedade. Aí o juiz vai dizer, mas isso não tem nada a ver com o crime dele. Ele cometeu o crime, isso não abate, não tem como você anular o crime por conta de coisas boas que ele fez. O crime é uma coisa, e por questão de justiça, você deve pagar o pecado cometido, né? Você deve pagar o crime cometido. Então, se você matou, você vai pagar pela morte, né? Você vai pagar por isso. Ah, mas ele fez tal coisa boa, né? Isso não vai mudar, né? Então, o pecado, assim, então, a culpa do crime, ela não se anula por conta de bons atos. Ela pode se alterar devido à circunstância, à intenção, né? Por exemplo, eu matei uma pessoa, mas eu estava lavando a varanda da minha casa, e aí eu fui tirar o vaso de flor para me poder lavar ali, e eu derrubei o vaso de flor, caiu na cabeça de alguém lá passava na rua e morreu. Não havia intenção de matar. Então, a pena, a culpa que eu tenho sobre aquele crime é menor, mesmo que haja uma culpa, né? Eu tenho que pagar porque alguém foi danada por aquilo, né? Então, alguém morreu. Então, de certa forma, talvez o juiz peça para me pagar uma indenização para a família, para me cumprir algum ano de prisão, alguma coisa do gênero. Alguma culpa eu vou ter, mas a culpa é diminuída por conta da minha intenção. Então, certo, intencionalidade, as circunstâncias, as condições, isso pode interferir na culpa. Mas uma boa obra realizada, ela não diminui uma culpa, certo? Para que vocês distingam. Então, ele não está falando aqui que um bem interior, ele é satisfatório na medida em que ele elimina uma culpa. Não, que ele satisfaz a pena. Ou seja, por exemplo, eu matei uma pessoa acidentalmente, né? Ali. Então, não tenho o que fazer para reparar aquela família, né? Eu vou pagar uma indenização, mas eles perderam bem, né? Uma pessoa. Então, eu vou pagar. Então, o juiz me coloca lá que eu tenho que pagar 20 mil reais de indenização por mês para aquela família durante 3 anos. Sei lá se esse tipo de pena existe, mas estou dando um exemplo, né? Daí, eu resolvo, né, mesmo assim, ainda fazer um ato com aquela família, porque a família ficou abaladíssima com a situação. E aí eu vou lá, durante o luto daquela família, todo mundo ali sem força para fazer alguma coisa, eu vou lá e levo, eu faço uma refeição e levo para eles lá, porque ninguém está em condições psicológicas de fazer uma refeição. Eu levo lá uma refeição. A família participa de um evento, organiza um evento e eles não têm condições para bancar o evento. Eu vou lá e ajudo eles a fazer, sei lá, eu vou me disponibilizando para poder estar com a família, porque eu sei da dor, daquilo de mal que eu fiz, né? E aí eu vou fazendo boas ações que ela não vai fazer o juiz mudar a pena, porque isso não tem nada a ver. Mas isso pode ir fazendo com que a mancha que ficou, né, pelo ato que eu fiz, ela vá se aliviando, né? Então, a marca daquela morte, a dor que aquela família ficou, ela vá se aliviando por conta das minhas obras. Então, é justamente
é isso que é o efeito satisfatório das nossas boas obras. Ele vai satisfazendo a pena do pecado, que nada mais é do que o que nós alcançamos com as indulgências plenárias. A indulgência plenária, ela não elimina a nossa culpa. Então, eu cometi um pecado e eu vou lá e recebo a indulgência. Pronto, paguei aquele pecado. Não, você tem que se confessar. Você precisa receber a pena, né? Que a gente, na confissão ali, a gente é julgado, né? Então, você precisa ir lá para esse julgamento. Você precisa expor o seu pecado. Mas a mancha que ficou, que a gente pagaria no purgatório, ela é eliminada com a indulgência. A mesma coisa acontece com as nossas boas obras. Então, toda boa obra que a gente faz, ela vai satisfazendo essa pena que nós ficamos do pecado, né? Do pecado cometido. Certo? Então, isso é um bem interior, é o valor, os bens interiores, então, tem valor satisfatório e valor meritório. O valor satisfatório é isso. O valor meritório é quando nós olhamos para o bem interior na medida em que ele agrada a Deus. Ele agrada a Deus e Deus nos concede graças por conta daquela obra. Então, ela é uma obra... Então, toda boa obra tem essas duas características. Quando nós vamos ali fazemos uma boa obra, ela, ao mesmo tempo, ela tem o sua característica, seu valor satisfatório, ou seja, ela vai aliviando aquela pena, as penas cometidas durante a nossa vida, e ela também vai... e ela agrada a Deus, mais ou menos, em certo grau. E aí, então, ele nos concede graça de acordo. As boas obras da Virgem Santíssima agradam muito a Deus, por isso elas recebem muitas graças, né? Por isso que Deus viu graça diante da Virgem Santíssima, né? Por isso que ela é cheia de graça, porque ela recebe graças abundantes de Deus, porque as suas boas obras têm muito mérito, mérito grandioso, os méritos da Virgem Santíssima. Então, as nossas boas obras têm mérito. Então, se eu ajudo uma pessoa ali que está com uma dificuldade, e aí eu percebo a dificuldade, me aproximo dela e dou um conselho, um dom do Espírito Santo, eu aconselho aquela pessoa. Aquele conselho salva a sua alma do inferno, porque ela passa a praticar algo novo, aquilo muda a sua vida, ela se converte de um determinado pecado, ela morre, livre de pecado mortal. Então, aquela minha boa obra, aquele meu conselho, gerou um fruto muito bom. Então, foi realmente uma boa obra aquele conselho. Então, aquele conselho, ele é muito observado por Deus. Ele vê o nosso esforço, a nossa condição. Então, quanto mais exige esforço, quanto mais ele exige dedicação, quanto maior é aquela boa obra, não em sentido de efeito dela, então, muita gente foi afetada, então é uma grande obra, não. Mas de quanto mais ela exige de nós, e ela nos coloca a sofrermos, a nos manter fortes na virtude da fortaleza para que aquilo se realize. Isso tem muito mérito diante dos olhos de Deus. Então, quanto maior o mérito, como que chama a atenção, né? Então, são as duas características que possuem os bens interiores: o valor satisfatório e o valor meritório. E aí, então, por que o santo distingue, né, os bens interiores com essas duas características? Para a gente entender que nossas boas obras têm essas duas características. Sendo assim, tudo isso nós deixamos de ter quando nós fazemos a consagração, porque nós damos isso à Virgem Santíssima. Tá? Isso é muito importante nós termos claro. E esse é justamente o ponto que o santo vai retomar no final desse capítulo, porque ele insiste nisso. Tá? Porque é algo que aparentemente é muito ruim, mas não é. Se nós olharmos com um olho cristão, nós vamos perceber que é muito bom. Por que aparentemente é ruim? Porque eu fico desprovido de todo auxílio para minha santidade. Porque veja só, todos nós pecadores, né? Muitos pecadores. Nós cometemos imensos pecados. E aí, morremos em estado de graça. Imagine quantos anos de purgatório nós não teríamos que enfrentar para poder sanar todos esses pecados cometidos, né? Para poder aliviar a pena de todos esses pecados. Talvez muitos anos. Né? Quem conhece, já leu sobre o livro que conta a história da aparição de Fátima. Em determinado momento, os pastorinhos perguntam à Virgem Santíssima
sobre algumas pessoas, algumas crianças que eles conheciam, se eles morreram, que já morreram, se elas estavam no céu. Pergunta, tal pessoa está no céu? Nossa senhora, tá, tal, tá. Ela vai falando. E aí pergunta de uma moça que, aparentemente, pelo conhecimento que se tinha dela, não tinha nada de muito mal, assim, extraordinário, né? Não foi uma pessoa de grandes pecados visíveis, né? Mas Nossa Senhora diz que ela, aquela mulher, estava no purgatório e que ela ficaria no purgatório até a próxima vinda de Cristo. Ou seja, ela vai ficar o máximo possível no purgatório. Então, vamos dizer assim, todo o tempo possível de alguém ficar no purgatório, ela vai ficar. Porque no fim dos tempos, quando Jesus nasce na próxima vinda, depois disso não há mais purgatório, né? Porque depois da próxima vinda de Cristo, há a separação dos bons e dos maus definitivamente. Então, já não há mais purgatório. Então, ela vai ficar até o máximo de tempo possível no purgatório. Nós não sabemos o que ela realizou, mas a questão é, ela não tinha nada que ajudasse a aliviar aquela pena do purgatório, que ela paga no purgatório. Então, talvez ela não fazia boas obras, bem provável, né? Que ela não tinha boas obras que ajudaram a aliviar essas penas. Ou talvez alguma outra coisa. Talvez faltou também para ela amigos ou familiares que rezassem pela alma dela, para que ela fosse, para que essa pena dela diminuísse e ela soubesse recear por. Mas a questão é, ela não teve, né? Ela ficaria até o fim dos tempos, até a próxima vinda no purgatório. Então veja, quem se consagrou um cristão normal, na verdade, ele teria os méritos, né, o valor satisfatório das suas boas obras como uma forma de aliviar o seu tempo no purgatório. Porém, quando a gente se consagra, tudo isso é dado à Virgem Santíssima. Então a gente não tem mais. Então você vai numa missa e recebe indulgência plenária, que vai zerar todas as suas penas. Aí você não tem, simplesmente, você não tem isso. Todo aquele valor satisfatório que é concedido com a indulgência plenária, ele é todo dado à Virgem Santíssima, você não sobra nada. Isso não significa que foi para a Virgem Santíssima e ela vai usar para você. Não. A gente, no ato da consagração, a gente diz que é dela e a gente não espera nada disso. Então, se eu dou para a Virgem Santíssima e ela vai dar para uma pessoa que eu nem gosto, eu não tenho que interferir nisso. Então, não necessariamente os méritos das minhas obras que eu concedo à Virgem Santíssima, ela depois vai usar ao meu favor. Ela vai usar da forma que ela quiser, para uma alma que está no purgatório e necessite. Então, não necessariamente vai ser para mim. Então, eu tenho consciência de que nada mais vai me restar. Tanto o valor satisfatório, ou seja, que iria aliviar a minha pena do purgatório, como o valor meritório, ou seja, todas as minhas obras que eu faço, elas não vão ter esse efeito de serem notadas por Deus e ele me dando graça por aquilo. Então não tem um valor meritório. Todas as minhas obras não terão mérito nenhum. Né? É como se tudo aquilo que você fizesse, tudo, você olhasse para Jesus e falasse, viu o que eu fiz? Ele ia falar, não fez mais do que a sua obrigação. E não vai te dar nada em troca. Né? Então, todas as nossas obras, que são nossos bens interiores, passam a não ter mais sobre a nossa vida, né? Que vai existir isso, só que vai ser dado à Virgem Santíssima. Não vai ter mais valor satisfatório e nem valor meritório. Então, toda a pena do pecado que é satisfeita pela minha boa obra, não vai mais. E toda a graça que eu receberia por aquela boa obra, eu não vou receber mais, porque não tem mérito e não tem satisfação. Então, por isso que negativo, parece negativo. Então não vou me consagrar à Virgem Santíssima. Vou perder tudo o quê? Porque, de uma certa forma, isso às vezes é uma garantia de que a gente tem, de que a gente vai ser salvo, de que a gente não, talvez ali no último momento não vá para o inferno. Né? Então, eu vou receber a graça, por exemplo, de no ato próximo da morte aparecer um padre para poder atender sua confissão. Nem todos têm esse privilégio. Né? Às vezes é uma graça dada por Deus para aquele que persiste na oração. Então, pô, nem essa graça talvez eu vou ter. Perdi tudo. Né? Então, eu vou deixar essa visão negativa, parece que é negativa, tá? Eu vou continuar o conteúdo. Por quê? Porque depois, no final do tratado, o santo retoma isso e ele mostra que não é negativo, tá? Não vou falar agora, para a gente dar continuidade conforme está no tratado, a reflexão, né? Então, deixa eu ir aqui.
Eu vou ler aqui, então, a parte conclusiva desse capítulo, né? Então, se nós damos à Virgem Santíssima, através dessa consagração, nosso corpo, nossa alma e suas potências, os bens exteriores e bens interiores, então veja o que procede a partir disso. Daí segue. Primeiro, por essa devoção, damos a Jesus Cristo do modo mais perfeito, pois que o fazemos pelas mãos de Maria, tudo o que lhe podemos dar, e muito mais que por outras devoções, pelas quais lhe damos uma parte de nosso tempo ou de nossas boas obras, ou uma parte de nossas satisfações e mortificações. Aqui damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras. Vejam, dia a dia. Então, vou até repetir esse ponto. Aqui damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos nossos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras, dia a dia. Certo? Aqui vocês vão ver que ele já vai dar uma pincelada de que isso não é negativo. E isto não se faz nem mesmo numa ordem religiosa, né? Essa entrega total, né? Ou seja, uma promessa de um freio, de um religioso, geralmente não tem esse caráter de dar tanto de si, como a consagração tem. Nestas consagram-se a Deus os bens de fortuna pelo voto de pobreza, na consagração religiosa. Na consagração religiosa, consagra-se a Deus os bens de fortuna pelo voto de pobreza, ou seja, eu concedo toda a minha fortuna a Deus. Os bens do corpo pelo voto de castidade. E a vontade própria pelo voto de obediência. E, às vezes, a liberdade do corpo pelo voto de clausura, que nem todo religioso vive num claustro. Não se lhe dá, porém, a liberdade ou o direito que temos de dispor de nossas boas obras. Nem se renuncia tanto como se pode ao que o cristão tem de mais precioso e caro, seus méritos e satisfações. Então, nem o básico, né, toda consagração religiosa, no básico dela, é fazer o voto de castidade, pobreza e obediência, né? De uma forma mais perfeita, porque esse voto todo, essa promessa todo cristão faz, né? Mas o religioso faz um voto, e ele entrega definitivamente a sua vida nesses pontos. Mas ele tem ainda o direito sobre as suas boas obras. Então, se o religioso, que deu toda a sua fortuna, a sua vontade, né, e também o direito sobre o seu corpo, ele ainda assim tem efeito de suas boas obras. Então, um franciscano, por exemplo, que está ali o tempo inteiro ajudando os pobres, todas essas suas boas obras, ela tem suas satisfações e seus méritos, e ele vai receber isso. Então, um frei carmelita que está ali, uma freira carmelita que está ali no claustro, rezando constantemente pela igreja, essa oração, que é um ato de caridade, também rezar pela igreja, pelo próximo, ele é recompensado, tem os méritos de satisfação. Então, nem numa ordem religiosa se tem isso. É até um ponto interessante, tá? Eu não sei se isso tem muita consagração. Vou falar pela que eu conheço. Pode ser que outras tenham também. Mas o fundador do Instituto Verbo Encarnado, né? O padre Buela, que fundou o Instituto Verbo Encarnado, que hoje cresceu, né? Que em muitos lugares no mundo. Ele cria o que ele chama de quarto voto. Então, todo irmão que vai para o Instituto Verbo Encarnado, ou irmã, que é a parte feminina, tem outro nome, que, desculpa, eu não vou lembrar agora, acho que é servidoras, as servidoras, eles fazem o voto de pobreza, castidade, obediência, e o quarto voto, que é o voto de consagração à Virgem Santíssima. Então, todos eles, quando entram no noviciado dele, eles fazem o estudo do tratado e se consagram à Virgem Santíssima. Então, o primeiro voto que eles fazem é o de consagração à Virgem Santíssima. Aí depois continua a formação, e lá na frente ele vai fazer o de castidade, pobreza e obediência. E justamente o que ele escreve é que ele quer garantir que o religioso dessa consagração, né? Então, o jovem que vai se preparar ali para ser padre, ou que vai virar monge, né? Ou a freira que vai ficar ali, seja clausurada ou em vida ativa, ele seja totalmente entregue a Cristo, né? Então, totalmente mesmo.
Então, o que garante essa totalidade? O voto de pobreza, de castidade e obediência e a consagração à Virgem Santíssima. Porque aí garante que nem os bens interiores dele será de utilidade dele. Não lhe resta nada. Então esse é o primeiro ponto que se segue. Segundo ponto. Uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma das suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz, de bem pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho, sem que, entretanto, essa dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presente, ou venha a estar no futuro. Isso aqui é um ponto interessante. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por um motivo, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular, pois não se faz esta oferta a não ser conforme a ordem de Deus e os deveres de Estado. Talvez eu acho que seja, pela simples explicação aqui dele, vocês já tenham entendido, mas frisem em explicar, que é importante. A gente perde todo o direito sobre os nossos bens. Então, veja, eu não tenho mais. Primeiro, vamos lá. O que a gente pode fazer com o valor satisfatório, né? Ou também chamado de impetratório, eu li aqui, então, que palavra foi essa? Impetratório é um outro nome que é dado também para o satisfatório. Então, é a mesma coisa, é o valor satisfatório. E os nossos méritos. Primeiro, o que a gente pode fazer com ele? A gente pode utilizar para aliviar as penas dos nossos pecados ou alcançar graças específicas de Deus, no caso dos meritórios, ou também para ofertar por alguém. Então, eu posso fazer uma boa obra e dizer a Deus que eu quero ofertar os méritos daquela boa obra para um amigo, sei lá, que está passando por uma dificuldade. Né? Por exemplo, quando nós vamos comungar, nós recebemos diversas graças específicas com a comunhão. E eu posso oferecer o valor daquela comunhão a uma alma do purgatório, por exemplo. Eu posso rezar o terço e oferecer os méritos daquele terço a uma alma do purgatório. Então, a gente pode administrar os nossos bens. Tá? Quando nós consagramos, nós perdemos esse direito. Nós perdemos não, nós concedemos esse direito à Virgem Santíssima. Então não há mais. Porém, isso não afeta a condição de Estado. O que seria a condição de Estado? É uma condição que você assume de acordo com o estado que você vive. Então, se você se a pessoa casa, ela casou, ela se tornou esposo, certo? Todo esposo recebe de Deus graças próprias da vida de esposo, assim como toda mulher recebe graças próprias na vida de esposa. Se tornou pai, né? Hoje é dia dos pais, no dia que eu tô gravando, né? Talvez no dia que vocês vão assistir. Mas aquele pai, ele tem graças próprias de um pai. Mãe tem graças próprias de uma mãe. São graças próprias. Né? Então, toda boa obra de uma mãe geralmente é recompensada e ela recebe em grande abundância as graças que é próprias do seu estado. Aí ela se consagrou. Automaticamente, como ela concedeu toda a Virgem Santíssima, ela já não possui mais aquilo. E aí, se ela não possui, logo, a pessoa que depende daquilo fica prejudicada. Porque, né, Deus concede graças próprias a um estado de vida, justamente porque as pessoas envolvidas nessa realidade, elas são beneficiadas por aquilo. Então, por exemplo, um esposo, ele recebe virtudes próprias, que vai beneficiar a sua vida própria, sua santidade, e a da esposa. São virtudes próprias que vão beneficiar ambos. Se ele não tem mais aquilo, de certa forma, a esposa está sendo prejudicada. Se um pai deixa de ter as virtudes próprias de um pai, as graças próprias que um pai recebe, eu estou falando de virtudes aqui, mas olhar as virtudes não é mais adequado para essa situação, mas as graças, vão pelas graças, né? As graças próprias de um pai e de uma mãe. Por exemplo, uma graça de uma mãe muito específica, que às vezes a gente fala com uma conotação de conhecimento popular, mas que é uma realidade. A oração de uma mãe por um filho é diferente de uma oração de qualquer pessoa por um filho. Né? Então, se eu tenho um amigo que está passando uma grande dificuldade, eu estou rezando por ele, então é conveniente que eu chegue na mãe dele e fale assim, ó, reza você também por essa situação, porque o efeito da oração daquela mãe sobre a vida do seu filho é muito maior do que o efeito da minha oração pela vida dele. Justamente por quê? Porque é uma graça que a mãe recebe. A mãe que reza pelo filho, ela é vista por Deus de uma forma diferente. Né? Aquela oração tem um efeito diferente. Né? Então, é uma graça própria que a mãe recebe.
Se ela já não recebe mais nada pelas suas boas obras, então, ou seja, a oração que ela faz, lembra que o valor meritório está nas boas obras. Então, o mérito que eu vou receber daquela boa obra, por exemplo, é a graça que Deus me dá, porque tem mérito naquela boa obra. Se eu já não tenho mais mérito, logo eu não vou receber a graça. Então, a mãe que reza pelo filho, lascou o filho. Se a mãe se consagrar a Jesus, se um filho lê o tratado, ele vai falar assim: mãe, nunca se consagre a Nossa Senhora. Porque se a senhora se consagrar, eu vou ficar sem as graças próprias que vêm da mãe para o filho. Então, mais uma vez, parece negativo. Aí, o primeiro ponto já que ele ressalta, para mostrar que isso não é negativo. Não interfere nas condições de Estado. Então, se um padre, se um rapaz é um padre, e ele se consagra à Virgem Santíssima, todas as graças que as suas boas obras recebem, que tem relação com o seu estado de vida, que é sacerdote, não vão deixar de estar sobre a vida dele. Então, ele vai receber essas graças porque interfere na vida do seu povo. O pai vai continuar recebendo as suas graças porque interfere na vida do seu filho. O esposo vai continuar porque interfere na vida da sua esposa. Mesmo vale para o inverso, né? A esposa, né? A freira vai continuar recebendo as graças porque interfere na sua vida religiosa, das suas irmãs que estão ali e das pessoas por quem ela reza. Tá? Então, tudo aquilo que está relacionado ao estado de vida da pessoa não vai interferir. Né? Na verdade, pelo contrário, depois a gente vai ver isso, né? Vai até melhorar as graças que ele recebe da sua condição de estado. Então, esse é o segundo ponto. Nós não vamos ter mais, porém isso não vai interferir nas graças que são próprias do nosso estado de vida. Terceiro, a consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como o meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nós a Ele. E a Nosso Senhor como o nosso fim último, ao qual devemos tudo o que somos, como nosso Redentor e nosso Deus. Então, esse é aí o terceiro ponto que se segue, né? Por isso que a gente viu ele fala lá no início já, que essa consagração, ela é uma consagração perfeita, porque ela nos conduz a Jesus Cristo. Então, já que nós nos demos totalmente à Santíssima Virgem, então nós temos ela como meio para que nós nos demos totalmente a Jesus Cristo. Também é por isso que essa consagração é chamada de consagração perfeita ao Senhor Jesus Cristo, por meio da Virgem Santíssima. Justamente por essa característica. Então vamos para o artigo 2. Então, de momento, assim se conclui o artigo 1, sobre os bens interiores. Agora vejamos o artigo 2, que diz que uma outra característica dessa devoção é que ela é uma renovação do nosso batismo. Tá? Esse capítulo em questão, já deixa eu até ir passando aqui. Eu não vou ler tanta coisa, porque ele é um pouco mais objetivo, né? Veja, com o pecado original, todos nós nascemos com o pecado, já com essa mancha, né? Portanto, né, a igreja vai dizer que nós nascemos escravos do pecado, portanto, escravos do demônio. Então, nós nascemos, né, é um termo forte, mas isso está no próprio catecismo, né? Nós nascemos escravos do demônio e pelo batismo, essa nossa condição é revertida e nós nos tornamos escravos de Cristo, né? E por conta da morte de Jesus Cristo, né, e do mistério da nossa salvação, nós passamos a ser livres do pecado e assumimos a condição de filhos, né, por conta do batismo. Então, com o batismo, nós passamos a assumir uma nova condição. Né? Primeiro ponto. Uma condição já que não vai fazer parte da nossa vida. Desta forma, o batismo passa a ser algo de extrema importância na vida do cristão, porque ele lhe dá essa condição nova. Então, para que nós possamos viver profundamente essa condição nova, nós devemos viver o nosso batismo. Então, constantemente estar inseridos na vida de Jesus Cristo. E para que nós não saiamos dessa condição, nós devemos evitar o pecado e praticar tudo aquilo que Jesus ensina. Tá? Então, esse duplo caminho. Né? Pegue a sua cruz, abraçar a sua cruz, seguir a Cristo.
diante de tudo aquilo que ele ensina, lutando para deixar de lado todo o pecado ou tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Às vezes que não é um pecado, né? Por exemplo, o jovem rico, né? Você quer me seguir, conhece todos os mandamentos, mas vai vende tudo que tens e me segue. Ele não vende porque ele era muito rico. Então, se dispor totalmente para poder seguir e abraçar a Jesus Cristo. Isso é viver o nosso batismo. É nos manter no mistério da salvação. Certo? Por isso que quando nós pecamos, nós nos afastamos dessa condição e nos tornamos novamente escravos do demônio. Por isso que é necessária a confissão, para que nós possamos voltar à condição que o batismo nos dá. Por isso que é de suma importância que a gente viva fielmente aquilo que nós prometemos no dia do nosso batismo. Geralmente, isso não é prometido por nós mesmos. Isso é prometido por uma outra pessoa. Então, geralmente o nosso padrinho, os nossos pais, que prometem fidelidade a Cristo, né, dizendo que crê em Cristo, e também renuncia às obras e a participação em cooperação com as coisas do demônio. Então, a renúncia total às coisas do maligno e abraçar definitivamente a fé, professando através do crer. Então, isso é assumido no dia do nosso batismo. E é isso que nós precisamos viver. A vida do cristão, de uma certa forma, nós podemos resumir como manter-se renunciando às coisas do mal e mantendo-se seguindo as orientações de Cristo através da sua fidelidade, né? Daquilo que ele crê. Desta forma, a nossa promessa batismal é o que há de mais importante da nossa vida espiritual. Ser santo é viver profundamente o nosso batismo. Sendo assim, é viver profundamente as promessas batismais. Então, como uma outra pessoa fez por nós, no dia do nosso crisma nós assumimos isso. Nós professamos diante do bispo definitivamente pela nossa fé. Mas dificilmente os cristãos praticam com ardor essa promessa. Então, além de nós prometermos, é necessário para nós um meio que nos ajude a viver com fidelidade a promessa do batismo. Por isso que o santo fala em muitos momentos, São Luís, que essa consagração, ele diz que nós poderíamos trocar o nome e chamar de renovação das promessas batismais. Porque é um meio de nos garantir que nós iremos viver devidamente as promessas feitas no nosso batismo. Por isso que até nesse capítulo, ele usa muitos argumentos. Eu não quero ler todos, né? É curto esse capítulo, esse ponto aqui, né? Esse artigo 2. Vale a pena se alguém tiver interesse em ler, eu imagino que todos leram, mas olhar depois todos os exemplos que ele dá. Ele cita o catecismo antigo, né? Ele cita concílios, para dizer que a promessa batismal é uma das coisas que é de mais importante na vida do cristão, né? Eu vou pegar só alguns, só. Veja. No Santo Batismo, diz São Tomás de Aquino, os homens fazem o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. E este voto, afirma Santo Agostinho, é o maior e o mais indispensável. Então, é o maior voto que nós fazemos e é o voto mais indispensável para a vida de um cristão. É também o que dizem os canonistas. O voto principal é o que fazemos no nosso batismo. Quem, entretanto, guarda tão grande voto? Quem é que mantém fielmente as promessas do santo batismo? Aí ele vai colocando essas dúvidas e vai mostrar que, vejam, é o voto mais importante. E é o que os cristãos mesmos vivem. Às vezes a gente não se preocupa em entender que a santidade é isso. É viver definitivamente o que nós prometemos no nosso batismo. Renunciar a tudo aquilo que é maligno e abraçar tudo aquilo que condiz à fé. Por isso que essa devoção ela vai ser chamada de um meio de viver a renovação perfeita das promessas batismais. Porque através dessa consagração nós nos limitamos a viver profundamente aquilo que nós prometemos no nosso batismo, através do modelo e exemplo da Virgem Santíssima. Tá? Então, essa é a segunda característica dessa devoção que ele traz aqui. Então, o capítulo 4 é isso, que é a perfeita devoção à Virgem Santíssima ou perfeita consagração de Jesus Cristo. Né? As duas formas se chamam. O que seria isso, então? Seria, então, viver perfeitamente, se entregar totalmente à Virgem Santíssima. É uma perfeita consagração de si à Virgem Santíssima.
dando para ela nosso corpo, nossa alma, nossos bens exteriores e bens interiores. E também viver as promessas do nosso batismo. Então, são as duas formas que nós podemos denominar essa devoção. E aí, de acordo com a forma que nós denominamos, nós vamos entender que denominar cada uma dessas formas é perceber essas características que cada uma delas traz, certo? Ou seja, não possuímos nada de nós mesmos, é dar-nos totalmente e ser um meio perfeito para que nós possamos viver aquilo que nós prometemos no nosso batismo, certo? E aí ele conclui esse capítulo com respostas e algumas objeções. Ou seja, ele vai colocar algumas questões e aí ele vai refletir e vai responder a essas questões. Então vamos lá. Não se pode objetar que essa devoção seja nova ou sem importância. Não é nova porque os concílios, os padres e muitos autores antigos e modernos falam dessa consagração ao Nosso Senhor, ou renovação das promessas do batismo, como de uma prática antiga, aconselhando-a a todos os cristãos. Esta prática também não é sem importância, pois a principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por esta renovação. Então olhar, falar que essa devoção é uma renovação do batismo não é algo antigo e não é algo de pouca importância. Não, é importante porque a forma de nós nos salvarmos é não negando essa renovação, ou seja, fazendo constantemente essa renovação do batismo. Próxima objeção. Alguns podem alegar que essa devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, torna-nos impotentes para socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Tá? Então, veja, é diferente daquilo que eu expliquei, do meu estado. Aquilo ali é um fator. Essa consagração não deixa de amparar aqueles que as graças próprias para o estado de vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa questão de eu rezar por outras pessoas, certo? Porque, eu fiquei sem os méritos e sem as satisfações das minhas boas obras. Mas eu tenho ainda aquilo que é próprio do meu estado de vida. Mas e se eu quiser rezar para alguém que não está associado ao meu estado de vida? Então, por exemplo, as graças próprias de uma mãe de rezar pelo filho. Então, ela tem essas graças que está ligado ao seu estado de vida. Tá, e agora a oração que a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, a Dene, fez, por exemplo, pelo seu colega de trabalho. Não tem nada a ver com o estado de vida dela enquanto mãe. Então, ela vai poder rezar para essa pessoa, porque se as boas obras dela não têm mais mérito e não tem mais satisfação, ela não tem como oferecer, porque quando a gente reza por outra pessoa, nada mais é do que aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos concedendo a ela aquelas satisfações e méritos que era próprio das nossas boas obras. Então, nós estamos oferecendo a ela para que beneficie a vida dela. Então, já que eu não tem como eu rezar por outras pessoas, parece que, de certa forma, ele responde. A esses responde, primeiro, que não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo por nos termos devotado e consagrado sem reserva ao serviço de nosso Senhor Jesus e de sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e à bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual ou por outro meio qualquer. Segundo, esta prática não impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. E bem ao contrário, essa circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança, do mesmo modo que uma pessoa rica, que tivesse doado ao grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a esse príncipe que beneficiasse alguns amigos necessitados.
Seria até causar prazer a este príncipe, dar-lhe ocasião de demonstrar seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo, que se tivesse reduzido à completa pobreza para honrá-lo. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. Então, aqui está o principal argumento sobre aquela visão negativa que parece ter ficado sobre esse ponto, né? E esse exemplo que ele deu aqui talvez seja já o mais perfeito para ilustrar isso, né? Então, imagine, sou uma pessoa muito rica. Sendo eu muito rico, eu não tenho a sensação, né, de que eu tenho uma certa sensação de poder, né? Porque eu passo a não depender quase de outras coisas a partir do momento que eu tenho a riqueza. Então, né, vamos pegar vários exemplos para que isso fique bem claro. Estou ficando doente, estou ficando gripado, ou fico com uma doença mais grave. Tem muita gente que começa a ficar doente e fica preocupada, porque vai ter que ir para o hospital e depender do SUS para ser atendido, vai ter que passar num postinho, né? A pessoa tem medo de ficar doente porque ela sabe o trabalho que ela vai ter. Aí vai ter atestado, e aí ela vai ter que ter trabalho para falar com o chefe dela, e vai ter um monte de coisa. Então, surgem preocupações próprias da situação de que ela não tem controle sobre algumas coisas. A pessoa que tem muito dinheiro não tem isso. Porque, se eu fiquei doente, eu vou ali, no médico mais caro que tem, ele me atende na hora ali e tal. E se eu ficar também sem trabalhar, eu tenho muito dinheiro também, então um pouca diferença, né? Então, o dinheiro dá essa certa sensação de poder, né? Então, imagine que eu abro mão de toda essa riqueza, então eu tenho isso. Então, a primeira importância de eu abrir mão dessa riqueza é eu justamente passar a sentir que eu não tenho mais controle, né? Então, eu não tenho mais nada. Então, de certa forma, eu estou vulnerável a diversas situações. E aí, qual é o exemplo que ele deu? Eu dei toda a minha riqueza para um príncipe, para um grande príncipe, um rei, né? Alguma figura assim. Assim, eu dei toda a minha riqueza para ele, para poder honrá-lo e engrandecer. Então, assim, ó, eu admiro muito o seu reinado, então eu vou lhe dar toda a minha riqueza. Eu me fiz pobre para que que ele ficasse rico. Então, para honrá-lo, para homenageá-lo, né? Dei toda a minha riqueza para ele. Então, isso não significa que eu vou ficar desamparado, né? Qual é a diferença, né? Se eu tinha o dinheiro sobre mim, eu tinha o poder em minhas mãos, se eu tinha um amigo que precisasse de R$ 1.000, eu ia lá e dava R$ 1.000, certo? Agora eu não tenho mais o dinheiro. Pô, eu tenho um amigo que precisa lá de R$ 1.000. Eu vou lá conversar com o príncipe, que eu dei toda a minha riqueza para ele. Assim, será que tem como você prestar aqui, dar R$ 1.000 ali para o meu amigo que está precisando? Ele está necessitando, ele está passando fome. Isso não garante que ele vá dar. Tá? Isso não garante. Ele está de administração. Porém, a ideia é que se ele é um príncipe virtuoso, ele tem uma grande afeição por mim, que para honrá-lo lhe dei todos os meus bens. Então, por ele ser uma pessoa virtuosa e boa, ele vai com total diligência falar assim, não, eu vou dar sim. Eu vou dar sim. Vou dar R$ 1.000 lá para ele, claro. Se eu pedir, de todas as pessoas, a primeira, se você vir me pedir, 10 pessoas viessem me pedir dinheiro para você, com certeza eu daria. Porque você, não simplesmente porque a pessoa deu dinheiro para ela, né? Mas porque ela honrou, dando-lhe tudo. Então ele vai com muito amor atender aos seus desejos, tá? Mas qual é a grande questão da devoção, da consagração à Virgem Santíssima? É que nós temos agora uma dependência da Virgem Santíssima. Ela vai ajudar porque ela é uma boa mãe? Ela vai ajudar porque ela é uma boa mãe. Mas a consciência que o devoto tem que ter é que ele depende dela. E não quer garantido que ela vai dar. Então isso faz com que ele se prostre muito mais e que ele tenha mais amor, devoção e que ele reze com mais insistência a Virgem Santíssima. Porque ele sabe que literalmente só ela pode ajudar. Eu não tenho nenhum mérito de nenhuma obra, eu não tenho como oferecer nada, porque eu não tenho nada. Então eu não tenho como oferecer minha boa obra para uma pessoa que está passando, que está no purgatório, né? A única pessoa que pode fazer isso é a pessoa que está administrando minhas riquezas. Então agora eu dependo dela. E ela vai dizer se eu posso ou não conceder aqui. Ela vai dar ou não. Eu vou pedir. Se ela vai dar ou não, é outra questão, né? Então, eu vou acrescentar mais uma coisa nisso, mas fica primeiro
só esse exemplo, que eu acho que já deixa claro esse aspecto, tá? A Virgem Santíssima, como boa mãe, ela ajuda em tudo aquilo que é bom e ajuda a salvar as almas. Mas eu não tenho aquilo, eu preciso pedir. Não me pertence, tá? Outros dirão talvez: se eu der à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações para que ela o aplique a quem quiser, terei de sofrer talvez muito tempo no purgatório. Ó, esse ponto eu já tinha falado. Porque como você não vai ter as suas boas obras para satisfazer as suas penas, você vai ficar muito tempo no purgatório. Esta objeção, produto do amor próprio, né? Então quem faz essa dúvida é uma pessoa de muito amor próprio e de ignorância da liberdade de Deus e de sua Mãe Santíssima, destrói-se por si mesmo. Uma alma cheia de fervor e generosa, que antepõe os interesses de Deus aos seus próprios, que tudo que tem dá a Deus inteiramente, sem reserva, que só aspira à glória ao reino de Jesus Cristo, por intermédio de sua Mãe Santíssima, e que se sacrifica completamente para obtê-lo, esta alma generosa, repito, e liberal, será castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e mais desinteressada que as outras? Muito ao contrário. É a esta alma, como veremos a seguir, que nosso Senhor, a sua Mãe Santíssima e sua Mãe Santíssima se mostram mais generosos neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Então veja, parece que a gente vai ficar sem esses benefícios, né? Mas é muito pelo contrário, tá? E aqui, antes de eu explicar esse ponto, esse último ponto, vale ressaltar uma coisa, tá? Todo aquele que se consagra, que tem esse benefício de ser mais retribuído, né, pela Virgem Santíssima do que as outras pessoas, então receber graças muito mais privilegiadas do que as outras pessoas, isso é uma coisa que recebe o verdadeiro escravo. Não é porque você vai pegar, ler o tratado, escreveu lá na folhinha o seu ato de consagração, se ajoelhou diante de um sacerdote, fez a consagração e assinou, que você vai receber mais coisa que os outros. Não é assim, não. Só recebe quem é verdadeiramente um devoto. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é o que faz sentido. Se uma pessoa se desprendeu totalmente de si, ela abriu mão do seu corpo, da sua alma, seus bens interiores, nada reservou para si, lutou a sua vida inteira em renunciar às coisas do demônio e abraçar as coisas de Deus, o que ela vai ter na vida futura? Recompensa, ué. Bem-aventurado os que fazem isso, bem-aventurados os que fazem aquilo. Então ele será um bem-aventurado. Ele alcançará as graças maiores, né? Porque Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo irão retribuir abundantemente a vida daquela pessoa. Portanto, não tem como questionar isso na vida de quem é um verdadeiro devoto. Tá? Então, quem vive, quem pratica isso. Tá? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria colocar para a gente chegar nessa reflexão mais profunda. Tá? Essa reflexão vai ficar mais clara, eu vou explicar já, mas quando vocês lerem, vocês vão se lembrar muito disso e isso vai fazer sentido. Quando a gente lê a passagem que compara a Virgem Santíssima com a história de Rebeca, né? Ela, quando pega ali o que o seu filho traz, ela diz para ele, vai e traga aquilo. E ela pega a sua oferta e ela prepara com as suas capacidades culinárias ali e entrega ao seu esposo, e lhe agrada. É o mesmo movimento que a Virgem Santíssima faz. Ela pega o pouco que nós temos e transforma em algo saboroso e agradável para Deus. Por que é muito importante lembrar isso? Porque esse é o principal ponto na vida de um devoto. A pessoa que pensa que ao consagrar-se totalmente à Virgem Santíssima e entregar para ela todos os seus bens, ela vai ficar desprovida de auxílio, é uma pessoa muito soberba, mas muito soberba mesmo. Porque ela acha que aquilo que ela tem de mérito das suas boas obras vai lhe ajudar mais do que o que a Virgem Santíssima tem para lhe oferecer. Então, esse é o grande ponto. Quando eu sou um bom devoto, um escravo verdadeiro da Virgem Santíssima, e eu morrer, eu chegar diante de Deus, estou sem pecado mortal, né? Que para ir para o céu ou para o purgatório, eu tenho que estar livre de pecado mortal. Mas eu tenho lá um monte de pena do pecado para pagar no purgatório. Tá?
Então vamos supor que, tá, claro, gente, isso não existe, tá? Eu vou fazer aqui só para fins de comparação, tá? Imagine que você tem uma pena que pagar que equivale a um valor, a 1.000, um valor 1.000, não, 100, vamos fazer 100, né, para ficar mais fácil. 100. Todas as suas obras, somando, boas obras, paga 20. Então você tem ali 80 para pagar no purgatório. Coloque isso como quiser, sei lá, anos. Vamos lá, anos. Então você tem 100 anos e suas boas obras vão aliviar sua pena de purgatório em 20 anos. Então você ia ter 80 anos pagando purgatório. Então vamos imaginar isso. Então, todas as suas obras, somando tudo a vida inteira, então você viveu 80 anos, morreu com 80 anos, fez um monte de boa obra. Suas boas obras todas, com as maiores de todas, somam 20. Uma obra da Virgem Santíssima, uma obra, a menor dela de todas, não dá nem para falar valor, mas ela sana totalmente a sua dívida. Então, a menor obra da Virgem Santíssima, talvez quando ela pegasse o menino Jesus no colo e beijasse sua testa com a mãe, tá ali com o filho quietinho na intimidade, quando ele é bebê, e dá um beijinho na testa e fala, ai, meu bebê, dá aquela sensação de proteção. Talvez esse gesto da Virgem Santíssima acumule diante de Deus tantas graças e tantos méritos, é um gesto de tantos méritos, que ele recompense graças tão abundantes, que você, a sua vida inteira, nem que você vivesse 100 vezes, né? Tipo assim, somando seus bens com mais de 100 pessoas que praticou a mesma coisa que você, não chega aos pés. Então, a menor obra que a Virgem Santíssima fez, ela tem graças tão grandes que a maior de nossas obras não alcança minimamente. Então, a pessoa que quer depender da sua graça, então eu prefiro mil vezes abrir mão de todos os méritos das minhas boas obras para ter direito no dia do meu julgamento de um mérito de uma obra da Virgem Santíssima, é muito mais um lucro para minha vida. Então, a pessoa que pensa muito nessa questão de quando vai se consagrar, de que você vai ficar sem nada, ela é muito soberba em achar que as suas obras serão grandes o suficientes para sanar os seus pecados, né? As penas dos seus pecados, que uma obra da Virgem Santíssima não... Ah, não, são mais as minhas obras do que as obras de Maria, né? Vou focar nela, então não vou me consagrar. Entendeu? Então, veja, o verdadeiro devoto, ele não tem medo de dar-se à Virgem Santíssima, porque ele sabe que, sendo escravo dela, quando ele estiver diante de Cristo, ele não vai ter as suas boas obras, mas ele vai ter as obras, ele vai ter a Virgem Santíssima ao seu favor. Ele vai ter o que ela tem. E isso é muito maior, né? Então veja, a pessoa que doou tudo lá pro príncipe e ela precisou de algo e foi pedir, ela deu tudo pro príncipe. E ele é tão grato por aquela honra que ela fez, que ele retribui dando àquela pessoa tudo que ela precisa, aquele rei, né? E o príncipe, né? Aquele príncipe. E aí, então, se antes eu vi um amigo que precisava de um dinheiro emprestado, eu teria aquele dinheiro, pô, vou emprestar, seria uma coisa. Agora imagine o quanto de riqueza que aquele príncipe já não tinha. Ele talvez nem precisasse da minha riqueza, porque ele possui uma riqueza muito maior. Mas ele é tão grato ao gesto de eu ter honrado, dando tudo que eu tinha, que na hora que eu falasse, meu amigo precisa muito de 1.000, ele, tá bom, tô, 20 mil para ele. Porque ele é tão grato que ele faz questão de dar mais, e ele tem mais. Então a Virgem Santíssima, ela é riquíssima de méritos. Ela não precisa dos nossos méritos. Só as graças que ela tem, ela já pode salvar a alma de todas as pessoas que necessitam de graças. Só as graças que ela tem já é suficiente, ela já é chamada de cheia de graça. Né? Mas eu dou para ela os meus méritos, não porque ela precise, mas porque eu quero mostrar para ela que eu quero realmente depender totalmente dela. Eu já não possuo mais nada. Eu dependo dela totalmente. Então, se eu me afastar da Virgem Santíssima, o que vai me restar? Nada, então eu vou ficar perto dela o tempo inteiro, porque eu não tenho mais nada além dela. E aí, vivendo fielmente isso, eu sei que no dia do juízo final, eu vou ter ela a meu favor. Lembrando que isso é uma condição própria daquele que vive fielmente a consagração. Quem não vive fielmente não recebe as graças e os méritos dessa devoção.
no próprio da Virgem Santíssima. Portanto, é importante que aquele que se consagre viva, só se consagre se você estiver disposto a viver com muita devoção e se entregar totalmente à Virgem Santíssima. Porque agora tudo que você vai ter é ela. Por isso que eu gosto muito desse exemplo que São Luís dá. Porque a sensação de poder que aquela pessoa tinha com seus bens materiais, a partir do momento que ela deu todo para o rei, ela já não possui mais. Por mais que o rei pegou afinidade com ela, e agora ele vai ajudá-la, ela não tem nada. Tá? E isso exige que ela vá pedir todas as vezes que ela precisar. Isso significa que, se ele quiser, ela não comprou ele. Ela o conquistou com o seu ato de honra. Então, como ela não comprou, ele não tem nenhum direito. Então, se ele quiser falar não, ele fala não. Ah, me ajuda lá com R$1.000. Não. Nossa, mas eu te dei tudo. Deu o que você quis. Vai ficar sem. Que nem tem algumas pessoas que às vezes se acham pra caramba, né? Isso eu já vi, né? Uma pessoa que chegou diante do padre e falou assim, no dia da consagração, eu queria que meu filho fizesse da coroação. Eu queria que meu filho coroasse Nossa Senhora. A padre disse, não, já organizaram, quem vai coroar é aquela pessoa. Vai ser aquela criança. E aí a pessoa disse assim pro padre, por acaso o senhor sabe quem eu sou? O senhor sabe quantos que eu pago de dízimo e ajudo essa igreja? Você não está comprando Deus. Seu dízimo não é para comprar. Eu dou R$2.000 de dízimo todo mês, então eu tenho o direito que meu filho coroe Nossa Senhora. Então não é assim na igreja, não é assim na nossa vida espiritual. A gente não compra Deus, a gente não compra o rei. A gente deu tudo para honrá-lo, porque nós o amamos muito. Ele é um rei muito bom. Então eu honrei mostrando para ele, eu confio tanto no seu reinado, e eu sei que você sempre vai ajudar as pessoas, que eu vou abrir mão de tudo para mostrar que eu confio tanto em você, que eu sei que você não vai me desamparar quando eu precisar. Então, se eu precisar de comida, eu não tenho mais dinheiro, porque eu lhe dei tudo. Eu sei que você vai me prover o alimento na hora necessária. Mas isso não é uma compra. Se eu for pedir para ele alimento e ele falar não, eu não tenho o direito de ficar bravo, porque eu lhe dei para honrá-lo. Tá? E é isso que acontece no devoto. Eu tenho a auxílio da Virgem Santíssima, mas isso não me garante que ela vai me auxiliar. O que garante que eu terei o auxílio dela é a bondade da Virgem Santíssima, porque ela nunca desampara seus filhos, mas os seus filhos que vivem devotamente, aqueles que vivem a consagração. Então veja o benefício. Viver a consagração me garante viver privilégios diante da Virgem Santíssima. Mas toda a grande questão é ter a coragem de dar-se totalmente. É ter a coragem de não ter mais nada e ser totalmente dependente dela. E aí, porque isso pode, ao mesmo tempo que garante grande salvação a uma alma, pode garantir grande condenação. Porque eu abrir mão de tudo que eu tenho e depois largar a vida da minha vida espiritual, aí isso aí pode te prejudicar para sempre. Né? Imagina só, eu abrir mão de tudo, né? Então vamos lá, eu tenho o cara tem uma dívida gigantesca, tem uma dívida, e ele chega e fala pro rei, eu vou lhe dar tudo. Aí ele dá tudo pro rei, aí depois manda o rei a merda, xinga ele, fala um monte de baboseira e vai embora do reinado dele. Ó. Pô, o que você fez? Você é louco? Você tinha uma dívida, você abriu mão de tudo que você tinha de riqueza para poder pagar aquela dívida e ainda se colocou contra a única pessoa que poderia te ajudar com aquelas dívidas, porque foi a ela que você deu todas as suas riquezas. Isso é uma coisa totalmente desconexa, que não faz sentido. E muita gente faz. Se consagra totalmente ao Virgem Santíssima, achando que isso é só palavra, é só bonitinho, eu só quero colocar cadeia. Lê lá. Vou ler lá diante do sacrário. Eu consagro tudo à Virgem Santíssima. Ei, tira uma fotinha. Que legal. Não vai acontecer nada demais. Né? Se eu não viver bem, ou se eu viver, tanto faz. Né? Se eu viver bem, eu vou ter coisas boas. Mas se eu não viver, também perdi. Não. Se você não viver, tem consequências ruins. Porque é uma promessa, você deu tudo. A partir do momento que você deu tudo, você não tem nada. Tá? Então, que fique sempre esse ponto aí bem ressaltado em nossas vidas, porque é o grande mistério aí da consagração. Por isso, eu termino lembrando que não há um argumento negativo, mas o contrário.
Para quem está bem disposto a viver a consagração, é positivo dar-se totalmente à Virgem Santíssima. Porque é muito melhor ter no juízo final uma boa obra da Virgem Santíssima a nosso favor do que todas as nossas boas obras multiplicadas por 1000. Não vai satisfazer. Por isso que, quando ele coloca a figura de Rebeca, ele mostra justamente isso. A oferta do filho que ele traz ainda não agrada ao pai. Depende da preparação. Ela prepara de um jeito que lhe agrada. Né? Depois tem a penagem, né? Ela pega a pele do animal e coloca sobre o braço dele, sobre o braço de Jacó. Tomara que eu não erre o nome das figuras bíblicas, tá? Mas se eu errar, coloca sobre o braço de Jacó, para que quando Isaac passe a mão, ele não confunda, porque o irmão de Jacó, Esaú, ele era peludo. Então, o pai passa a mão sobre a pele dele, precisa sentir de que ele está abençoando o filho certo. Então, a mãe sabia disso. E ela, então, pega o animal, pega a pelagem e coloca. Depois, São Luís vai refletir que isso significa o quê? A Virgem Santíssima colocando sobre as nossas vidas as suas virtudes e as suas belezas. Para que quando Deus nos toque, quando Ele olhar para nós, Ele reconheça a Virgem Santíssima. E ele diz, esse aqui é aquele meu filho que me agrada tanto. Esse aqui, no caso, é a minha mãe que me agrada tanto, é a Virgem Santíssima. Então, ela coloca a sua beleza sobre nós para que Deus se atraia por essa beleza. Então, vale sempre nós, então, mantermos bem essa vivência e, nesse capítulo 4, entender que é nisso que consiste a consagração a Jesus Cristo por meio da Virgem Santíssima. Tá? Então, no próximo encontro, que a gente possa ler o capítulo 5, para que a gente possa refletir juntos aí sobre este próximo capítulo do tratado, tá? Então, vamos encerrar, pedindo a Virgem Santíssima que sempre nos acompanhe, que nos auxilie no estudo e também na vivência da vida de consagração a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos dos promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.